Deuteronômio 28, 47 e 48. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo, assim servirás aos teus inimigos que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede, e com nudez, e com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Moisés está a apresentar ao povo de Israel que ia entrar na terra prometida. Moisés apresenta-lhes aquilo que o Senhor lhe disse. E o que o Senhor disse a Moisés é que o povo seria abençoado. Haveria bênçãos se eles obedecessem, se eles ouvissem a palavra do Senhor. E essas bênçãos seriam proferidas junto ao monte Gerizim, quando eles entrassem. Mas também havia maldições que viriam sobre o povo por causa da sua desobediência, se eles não obedecessem ao Senhor, se não servissem ao Senhor. E essas maldições seriam pronunciadas junto ao monte Ebal, quando eles entrassem na terra. E neste texto o Senhor diz que as maldições viriam sobre o povo porquanto não serviram ao Senhor com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. E porque não serviram ao Senhor, assim eles serviriam aos seus inimigos, que o próprio Senhor enviaria contra eles. Vemos neste texto que servir ao Senhor só é possível se for com alegria, em contraste com servir os inimigos com fome e com sede. Vemos aqui um contraste entre servir o Senhor e servir os inimigos. Mas servir ao Senhor também era com um coração cheio de bondade, com bondade de coração. Em contraste com servir aos inimigos com nudez. E servir ao Senhor também pela abundância de tudo. Em contraste com servir aos inimigos com falta de tudo. Podemos facilmente cair numa ideia de que estamos a servir ao Senhor, nosso Deus, mas na realidade estamos a servir aos inimigos. E nós sabemos que os inimigos do crente são Satanás, a carne e o mundo. Como é que podemos ter a certeza de que estamos a servir ao Senhor? Em primeiro lugar, só podemos servir ao Senhor quando Ele, o Senhor, nos servir a nós em primeiro lugar. Em Marcos 10, 45, nós lemos as palavras de Jesus: pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Só podemos servir ao Senhor se primeiro Ele nos servir, Ele resgatar a nossa vida da condição que estávamos, cegos, mortos, em delitos e pecados. E quando Ele nos serve, não só nessa vez em que Ele nos salvou, mas todos os dias Ele nos servir com a sua graça, com a sua presença, então nós podemos servi-lo. E vamos servi-lo como? Com alegria e não com fome e com sede. Isto é, servimos o Senhor porque Ele nos satisfaz plenamente. Pois quando o Senhor não é a nossa alegria, é porque a nossa alegria está em outra coisa, num ídolo. Esse ídolo é o que vamos servir. E nunca vamos encontrar alegria, mas vamos antes encontrar fome e sede na nossa alma. Servimos ao Senhor quando Ele nos serve primeiro a nós, dando-nos um bom coração, um coração cheio de bondade, e não com nudez. Isto é, servimos ao Senhor porque Ele transformou o nosso coração. Pois, se o Senhor não nos salvou, permanecemos nus, na nossa carne. Vamos servir na nossa nudez, na nossa força, e não fruto de um coração transformado pelo poder do Espírito Santo. Nudez que também é vergonha do nosso pecado.
Servimos ao Senhor, mas o que vai aparecer não é o fruto de um coração transformado, mas é a vergonha do nosso pecado. Servimos ao Senhor quando Ele nos serve primeiro com abundância de tudo e não com falta de tudo. Isto é, servimos ao Senhor porque Ele nos tem dado tudo o que necessitamos. E não servimos ao Senhor para que Ele nos dê tudo o que queremos. Pois quando não servimos o Senhor, mas servimos o ídolo, esse ídolo vai acabar por levar-nos a ficar sem nada. Até o que temos nos será tirado, disse o Senhor Jesus. Será que achamos que estamos a servir ao Senhor, mas afinal estamos a servir os inimigos? Satanás, a carne, o mundo? Isto é, julgamos que servimos o Senhor, mas estamos a servir o ídolo? Esse ídolo que achamos que nos dessedenta, que nos traz alegria, mas não pode trazer, porque por trás do ídolo está Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para nos dar alegria, nos dar vida e vida com abundância. Ele é o pão da vida, ele é a água da vida. Será que achamos que estamos a servir o Senhor, mas afinal estamos a servir os inimigos? Isto é, julgamos que servimos o Senhor, mas estamos a servir-nos a nós mesmos e aos nossos desejos, à nossa carne. Nós mesmos. Será que achamos que estamos a servir o Senhor, mas afinal estamos a servir o mundo? Julgamos que servimos o Senhor, mas estamos a servir o Senhor apenas para que Ele nos dê o que queremos. E essa é a mentalidade do mundo. Servir ao Senhor é servi-lo com alegria. É servi-lo com um coração transformado. É servi-lo porque Ele já nos deu todas as coisas em Cristo Jesus.